Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Segunda aplicação, caderno azul. Vale lembrar que a gente também fez as resoluções do Enem de 2019, né? Primeira aplicação, e agora a gente está fazendo as resoluções do Enem de 2019, segunda aplicação, tá bom? Beleza. Agora a gente vai para a questão 51. A questão 51, né, bem interessante. Ela descreve o seguinte, olha só. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos ou em relações informes e têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que essas podem oferecer informações menos deformadas. Contraríamos este posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas. Independentemente de serem contemporâneas, ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior, o fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Beleza. Crônicas quientistas. Um polígrafo na literatura brasileira, olha que interessante. Beleza, olha só, a pergunta ela descreve o seguinte: as fontes valorizadas no texto são relevantes para a construção da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? A. Sintetizam os ensinamentos da catequese. B. Enfatizam os esforços de colonização, aliás. C. Tipificam os sítios arqueológicos. D. Relativizam os registros oficiais ou substituem as narrativas orais? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Deixa eu só localizar aqui. 51... Só um minutinho, gente. Isso, houve um problema aqui. 51, tá. Beleza, bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só, por quê? Gente, se a gente for analisar, né? Aqui no caso, olha só, vai se tratar aí... Deixa eu só voltar aqui, porque travou aqui, galerinha. Toda hora fica... Isso, consegui. Aqui no caso, a letra D, olha só. Relativizavam os registros oficiais. Por quê? Olha o seguinte, o que a questão vai descrever pra gente, né? Aqui no caso, as fontes valorizadas no texto são relevantes, aqui no caso, para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Relativizavam os registros oficiais. Por quê, gente? O texto, olha o que o texto vai descrever para a gente. Os pesquisadores que trabalhavam com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico administrativo. Então, eles aqui no caso só vão valorizar a atenção aqui no caso em relação aos tipos de documentos jurídico-administrativos. E é isso que o texto quer trazer para a gente, a crítica que o texto quer descrever para a gente, né? Que documentos são esses jurídico-administrativos? Visitas, testamentos, processos, aqui no caso, ou em relações e informações que têm deixado segundo plano as crônicas. Então, esse texto é um texto crítico, né? Vale lembrar que esse texto ele faz uma crítica em relação a isso. Aqui no caso, a pergunta da questão é em relação às fontes valorizadas. Quais fontes que são esses documentos jurídico-administrativos? Entenderam? Então, aqui no caso, o texto vai valorizar, né? Aqui vai criticar, né? No caso, em relação à valorização destes documentos, aqui no caso, jurídico-administrativos. Então, ela vai fazer uma crítica em relação a esses documentos
que vai aqui no caso, aqui nessas fontes, o valor que elas vão dar vai ser em relação a esses documentos aí relativizarem os registros oficiais. Que registros oficiais? Registros jurídico-administrativos, né? Que vão ser visitas, testamentos e processos. Então, aqui em relação à questão, o texto vai fazer uma crítica em relação a isso, né? Aqui no caso, por que eles só valorizam esses documentos, né? Olha só, aqui ele está fazendo uma crítica em relação a não se valorizar crônicas também, olha só. Em relação aos indígenas, né? Ou em relação a informes, e tem deixado em segundo plano as crônicas, né? Ainda faz uma crítica. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e têm caráter menos teórico aqui no caso, intelectualizado, né? Por acharem que essas podem oferecer informações menos deformadas, né? Aí ele vai contra, olha só. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ou momentos de conquistas ou terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Então ele vai fazer uma crítica aqui no caso, resumindo. Por quê? Por que esses documentos são mais valorizados? Aqui no caso deixam as crônicas de lado, né? As crônicas desvalorizadas, né? Isso não deixa aí de ser algo importante para a história também, né? Essas crônicas aí que muitas vezes não são valorizadas. Então aqui em relação à pergunta da questão, é porque aqui no caso, né? Aqui no caso ela tá se referindo às fontes valorizadas no texto. Aqui no caso, por quem? Pelos pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas, né? Aqui, né, no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Então, cuidado para vocês não caírem aí na pegadinha e tentar interpretar aqui no caso a questão. As fontes que eles estão se referindo aqui que são valorizadas pelos pesquisadores são aí esses documentos jurídicos, administrativos, né, essas visitas, testamentos, processos. Então, por isso que vai se tratar aqui, né, o interesse dela aqui vai ser relativizar os registros oficiais. Por quê? Porque para eles essas fontes aí vão relativizar, né, que no caso a letra D relativizam os registros oficiais. Registros aqui no caso, né, do tipo de documento jurídico administrativos, que vão ser visitas, testamentos, processos, que no caso relações e informes, tá bom? Então, por isso que é a letra D. Para eles é interessante valorizar essas fontes, porque elas vão relativizar aí os registros oficiais, entenderam? Por isso que no caso que a 51 vai se tratar aí da letra O, que no caso, né, a questão 51 vai se tratar da letra D, a resposta. Olha só, por que não são as outras? Sintetiza os ensinamentos da catequese? Não, né? O texto, em momento algum aqui no caso, ele trouxe em relação à catequese, ele está descrevendo sobre os indígenas, mas ele está sendo valorizado aqui. Que tipos de documentos? Jurídico-administrativos. Então, é isso que o texto quer descrever. Então, não é sintetizar ensinamentos de catequese. Enfatiza esforços de colonização, também não é isso que o texto está descrevendo para a gente, né? Aqui, no caso, ela está tendo interesse em valorizar aí esses documentos jurídico-administrativos. Por quê? Eles vão relativizar aqui, no caso, os registros oficiais, tá certo? Então, não é enfatizar esforços da colonização. C. Tipificam os sítios arqueológicos? Também não, né? Aqui no caso não está descrevendo sobre sítios arqueológicos, né? Esses documentos podem ser visitas, testamentos, processos? Podem, mas não é isso que a questão está descrevendo em relação a sítios arqueológicos, né? Aqui no caso o texto não descreve isso pra gente. Olha só, a letra substituem as narrativas orais? Não, né? Aqui, no caso, estão sendo deixadas também crônicas de lado, né? Conteúdos humanistas. Então, não é isso que o texto está descrevendo pra gente. E a pergunta é sobre, aqui no caso, as fontes, né? Que fontes? Essas fontes aí dos pesquisadores, né? Em relação às pesquisas a documentos jurídico-administrativos. Então, qual que é o interesse? A pergunta é, aqui no caso, né? Por que elas valorizam? Olha só, são relativamente para a construção, são relevantes, né,
para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas, porque essas fontes aqui no caso jurídico-administrativas são aí relevantes por quê para a história pré-colombiana aqui no caso dessas sociedades? Justamente por relativizarem registros oficiais de visitas, testamentos, né, processos, tá certo? Então, esse texto, ele faz uma crítica, mas a pergunta aqui no caso é por que eles valorizam, né, aqui no caso, essas fontes aí jurídico-administrativas? Por que elas são importantes, mais importantes do que as crônicas? Né? Então, é isso que a questão quer trazer pra gente, porque elas vão aí relativizar os registros oficiais. Então, para eles é interessante pegar essas fontes. Claro que aqui no caso o texto, né, ele está descrevendo aí que existem muitas outras fontes, né, aqui no caso, registros que também estão sendo desvalorizados, que estão sendo deixados de lado e são importantíssimos, como no caso as crônicas, né? Esse texto é um texto crítico, ele faz uma crítica em relação a isso também. Mas aqui em relação à questão, é as fontes principais aqui que são valorizadas, tá certo? Por isso que vai ser a letra D, beleza? Bom, espero que vocês também tenham entendido, espero que vocês também tenham acertado, tá bom? É importante interpretar a pergunta, né, para vocês não confundirem e não caírem na pegadinha, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Não deixem de acompanhar as playlists aí das resoluções das questões do Enem, né, para ajudar vocês aí nessa reta final. E bons estudos e até a próxima!